Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Mundo Jurídico e hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos da disciplina de Criminologia. Neste módulo 2, dedicado à Criminologia Etiológica Individual, estudaremos a aula 07, cujo tema é as teorias genéticas, as anomalias cromossômicas e as personalidades psicopáticas, com destaque para as contribuições de Hans Eysenck. Nas aulas anteriores, vimos que o positivismo biológico procurou identificar fatores individuais capazes de explicar o comportamento criminoso. Dentro dessa perspectiva, surgiram diversas teorias que buscavam associar características hereditárias, genéticas e psicológicas à prática da criminalidade. As teorias genéticas partiram da ideia de que determinados traços biológicos poderiam ser transmitidos hereditariamente e influenciar o comportamento humano. Esses estudos receberam impulso principalmente após os avanços da genética e da biologia no século XX. Os pesquisadores procuravam verificar se existiam alterações genéticas capazes de aumentar a predisposição para comportamentos agressivos ou criminosos. Entre as pesquisas mais conhecidas encontram-se os estudos sobre anomalias cromossômicas. Os cromossomos são estruturas presentes nas células humanas que carregam as informações genéticas responsáveis pelas características hereditárias dos indivíduos. Normalmente, os seres humanos possuem 46 cromossomos, distribuídos em 23 pares. Entre eles, destacam-se os cromossomos sexuais, responsáveis pela determinação do sexo biológico. Nos homens, o padrão cromossômico normal é XY. Nas mulheres, é 20. Durante a década de 1960, alguns pesquisadores identificaram indivíduos que possuíam uma composição cromossômica diferente do padrão habitual. Em determinados casos, verificou-se a presença de um cromossomo Y adicional, formando a constituição XYY. A partir dessas observações, surgiu a hipótese de que indivíduos portadores dessa anomalia cromossômica apresentariam maior tendência à agressividade e à prática de crimes. Esses estudos ficaram conhecidos como teoria do supermacho ou síndrome XYY. Os pesquisadores observaram que alguns indivíduos internados em instituições psiquiátricas e estabelecimentos prisionais apresentavam maior incidência da constituição cromossômica XYY. Inicialmente acreditou-se que o cromossomo Y adicional estaria relacionado a comportamentos violentos e antissociais. Entretanto, com o aprofundamento das pesquisas, verificou-se que essa hipótese era excessivamente simplificadora. Os estudos posteriores demonstraram que a presença da constituição XYY não determina o comportamento criminoso. Muitos indivíduos portadores dessa característica levam uma vida completamente normal e jamais praticam crimes. Além disso, fatores sociais, familiares, educacionais e psicológicos possuem influência muito mais significativa na formação da personalidade e no comportamento humano. Por essa razão, atualmente a teoria do supermacho é considerada insuficiente para explicar a criminalidade. Outro campo importante de investigação relaciona-se aos estudos com gêmeos e crianças adotadas. Os pesquisadores procuraram verificar se existia influência hereditária no comportamento criminoso por meio da comparação entre gêmeos idênticos, gêmeos fraternos e indivíduos criados em ambientes diferentes. Os estudos realizados com gêmeos monozigóticos que possuem patrimônio genético idêntico demonstraram certa semelhança comportamental entre eles. Entretanto, também ficou evidente que fatores ambientais exercem grande influência no desenvolvimento da personalidade. Da mesma forma, pesquisas com crianças adotadas indicaram que tanto a herança genética quanto o ambiente familiar e social desempenham um papel importante na formação do comportamento humano. Esses estudos contribuíram para a compreensão de que a criminalidade não pode ser explicada exclusivamente pela genética, mas resulta da interação entre fatores biológicos e ambientais. Outro importante autor que procurou relacionar características individuais ao comportamento criminoso foi Hans-Jürgen Eysenck. Hans Eysenck foi um psicólogo alemão naturalizado britânico, responsável pelo desenvolvimento de uma importante teoria da personalidade aplicada ao estudo da criminalidade. Segundo Eysenck, a personalidade humana pode ser analisada por meio de 3 grandes dimensões. A primeira é a extroversão. Os indivíduos extrovertidos tendem a ser sociáveis, impulsivos, aventureiros e menos sensíveis ao condicionamento social. A segunda dimensão é o neuroticismo. Pessoas com elevado grau de neuroticismo apresentam maior instabilidade emocional, ansiedade, impulsividade e dificuldades de adaptação. A terceira dimensão é o psicoticismo. Essa característica está relacionada à agressividade, frieza emocional, impulsividade, egocentrismo e dificuldade de empatia.
Segundo Eysenck, indivíduos que apresentam níveis elevados de extroversão, neuroticismo e psicoticismo possuem maior probabilidade de desenvolver comportamentos antissociais e criminosos. Sua teoria baseia-se na ideia de que o comportamento moral é aprendido por meio do processo de socialização. Indivíduos com determinadas características de personalidade teriam maior dificuldade para internalizar normas sociais e desenvolver sentimentos de culpa. Consequentemente, seriam mais propensos ao comportamento desviante. Eysenck acreditava que fatores biológicos influenciavam essas características psicológicas, especialmente por meio do funcionamento do sistema nervoso central. Entretanto, ele não afirmava que a criminalidade fosse determinada exclusivamente pela herança genética. Sua teoria reconhecia a importância dos fatores ambientais e da aprendizagem social. Outro tema relacionado aos estudos da personalidade é a psicopatia. A psicopatia é um transtorno de personalidade caracterizado por ausência de empatia, insensibilidade emocional, manipulação, impulsividade e desrespeito às normas sociais. Os indivíduos psicopatas apresentam grande dificuldade em experimentar sentimentos de culpa ou remorso. Além disso, costumam demonstrar superficialidade emocional, comportamento manipulador e tendência à busca constante por satisfação pessoal. É importante destacar que psicopatia não significa necessariamente insanidade mental. Os psicopatas, em regra, possuem plena capacidade de compreender o caráter ilícito de suas condutas. Por essa razão, são considerados imputáveis perante o direito penal. Embora alguns estudos indiquem maior incidência de comportamentos antissociais entre indivíduos com traços psicopáticos, isso não significa que todos os psicopatas sejam criminosos. Da mesma forma, a maioria dos criminosos não apresenta psicopatia. A criminologia contemporânea reconhece que a personalidade representa apenas um dos diversos fatores que podem influenciar o comportamento humano. Fatores familiares, econômicos, culturais, educacionais e sociais desempenham um papel fundamental na formação do indivíduo. Por isso, as explicações exclusivamente biológicas ou psicológicas são consideradas insuficientes para compreender a complexidade do fenômeno criminal. As teorias genéticas e os estudos sobre personalidade receberam diversas críticas. Uma das principais críticas refere-se ao determinismo biológico. Essas teorias podem transmitir a falsa ideia de que determinadas pessoas estariam naturalmente destinadas à prática de crimes. Essa concepção é incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da responsabilidade individual. Outra crítica importante diz respeito ao risco de estigmatização. A associação entre determinadas características biológicas ou psicológicas e a criminalidade pode favorecer preconceitos e discriminações, tratando certos indivíduos como potenciais criminosos antes mesmo da prática de qualquer comportamento ilícito. Além disso, muitos estudos apresentaram limitações metodológicas e resultados estatísticos insuficientes para estabelecer relações de causa e efeito entre genética e criminalidade. Atualmente prevalece uma visão multifatorial da criminalidade. Segundo essa perspectiva, o comportamento criminoso resulta da interação entre fatores biológicos, psicológicos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Nenhum fator isolado é capaz de explicar sozinho a prática dos delitos. Apesar das críticas, as contribuições de Hans Eysenck e das teorias genéticas possuem importância histórica para o desenvolvimento da criminologia. Esses estudos estimularam pesquisas nas áreas da genética, psicologia e neurociência e contribuíram para ampliar o conhecimento sobre a influência dos fatores individuais no comportamento humano. Entretanto, a criminologia contemporânea reconhece que o crime é um fenômeno extremamente complexo, que exige análises interdisciplinares e uma compreensão ampla das múltiplas influências que moldam a conduta humana. Portanto, podemos concluir que as teorias genéticas procuraram identificar fatores hereditários associados à criminalidade, destacando-se os estudos sobre anomalias cromossômicas, especialmente a constituição XYY, e as pesquisas com gêmeos e crianças adotadas. Hans Eysenck desenvolveu uma importante teoria da personalidade, baseada nas dimensões da extroversão, neuroticismo e psicoticismo, buscando explicar a maior predisposição de determinados indivíduos ao comportamento antissocial. Embora essas teorias tenham contribuído para o avanço dos estudos criminológicos, atualmente prevalece a compreensão de que a criminalidade é resultado da interação entre fatores biológicos, psicológicos e sociais, rejeitando-se qualquer explicação determinista ou exclusivamente genética do fenômeno criminal. Na próxima aula continuaremos nossos estudos sobre a criminologia etiológica individual.
analisando as teorias instintuais e a etologia da agressividade desenvolvida por Konrad Lorenz. Até a próxima!